Eu resolvi gravar esse vídeo logo após o Brasil jogar com a Noruega e perdeu a Copa. Hoje é 6 de julho de 2026, segunda-feira. E após essa derrota de domingo, o jogo foi às 17 e acontece que uma grande polêmica envolveu o horário do jogo no domingo. Outros falaram assim, porque vai trocar de horário, ter colocado Deus como prioridade, a gente só trocou de horário, a gente não cancelou o culto. Outros, jamais trocaria o horário do culto, que a gente tem que colocar Deus como prioridade. Envolveu essa polêmica toda, inclusive eu até deixei um vídeo meu no Instagram, mais puxado pro lado do humor, né? Porque, vamos dizer, as coisas não precisam ser tão a ferro e fogo, a gente pode deixar um pouco mais leve um assunto polêmico, né? Um assunto polêmico. E aí, parando para pensar, assim, a grosso modo, agora, depois que aconteceu, não é a questão de a pessoa trocar o culto pelo jogo em si. Falar, eu tô trocando o horário do culto. Eu tô colocando o meu culto no culto na parte da manhã. Meu pastor colocou o culto na parte da manhã. E, e aí eu prestei o meu culto para Deus, mas acontece que aí à noite eu tava com a minha família. Que o primeiro ministério é a família, ok, primeiro ministério é a família. Mas se o seu culto na sua igreja, na sua comunidade, é sempre no mesmo horário, aí eu entrei nessa reflexão pensando assim, se eu escutei um vídeo, eu vi um vídeo de um rapaz que ele sai à noite para trabalhar e ele volta somente no outro dia de manhã, na madrugada. Ele faz uns horários, né, que trabalha à noite, então ele sai sempre os horários que ele sai para trabalhar, que ele passa em frente a uma igreja, é o horário do culto. Então ele fala, nossa, que bênção, né? Para quem pode estar aqui no culto, nanã. E aí ele faz essa reflexão. E aí ele fala assim, quando na hora do jogo do Brasil, ele passou de frente à igreja, a igreja com as portas fechadas, por conta de um jogo, aí ele pensou, puxa vida, vai haver uma fase, um tempo que as pessoas vão procurar e não vão achar. Mas aí vai ser definitivo. Não vai ser por causa de um jogo ou por causa de um evento. Vai ser porque Jesus voltou e o Espírito Santo saiu da terra. Aí, o que faz? A gente não vai poder falar assim, Senhor, espera um pouco acabar o jogo aqui. Espera acabar esse jogo. É só até às 7, se não houver prorrogação. Senhor, espera mais um pouquinho. Bota teus anjos aí. Espera só mais um momentinho. Espera para ver se o Brasil vai ser hexa. É uma análise a ser feita aqui, sabe? Quando eu postei esse vídeo lá no Instagram, eu recebi umas críticas envolvendo isso. Tipo assim, mas você tá levando pro lado da religiosidade, porque o culto não foi cancelado, o culto foi trocado. Só que parando para pensar que o culto foi trocado, não foi cancelado, mas ele foi trocado, mas ele foi adiantado por causa de, entendeu? Por causa de. Vamos pensar assim que se o pastor da igreja, vamos dizer, vamos cair na real aqui, gente. Se o pastor da igreja, pastor presidente, tem uma sede grande, tananã, ele pede para os irmãos adiarem o culto, né, para a parte da manhã, porque ele vai fazer uma viagem com a família à noite. Porque ele vai fazer um churrasco com a família à noite. Aí a irmandade, entendeu? Ou vamos trocar.
Agora vamos trocar. Agora vamos falar assim, ó, o pastor, ele cancelou o culto de à noite, ele adiantou para a parte da manhã, porque a liderança dos jovens, dos músicos, né, taranã, não poderão estar presentes à noite. Então a gente adiou para de manhã. Aí é inaceitável. Ai, problema de quem? Então existe a parte da igreja que ficou dividida entre aceitar a troca do horário e a que não aceitou a troca de horário, porque o meu culto é para Deus, né? Aquele horário, e eu não vou abrir mão. E as pessoas, e eu tenho mais uma experiência. Domingo de manhã, na minha igreja, não é um horário que frequenta, não é um horário frequentável. Às vezes eu até questiono, assim, existe a possibilidade de trocar esse trabalho de manhã por um outro horário? Eu fiz esse questionamento, só que eu pedi para trocar, né? Vamos fazer o seguinte, é um horário que não tem muitas pessoas frequentando, então vamos fazer uma troca. Aí eu ouvi, não vamos fazer essa troca, porque esse dia que você quer trocar já é para outras finalidades parecidas, porém não são iguais. E quem puder ir, vai, quem não puder, não vai. Mas o importante é estar com as portas abertas. E realmente, às vezes, a gente se depara com pessoas chegando exatamente neste horário. Então, assim, não é questão de falar assim, vamos fechar, deixar as portas fechadas, já que não aparece, ou porque, né, enfim, pessoas. Não é esse caso. Então, assim, resumindo aqui, a grosso modo, o que é o meu pensamento, né, no caso. A troca, não o cancelamento, eu falo a troca. Porque teve gente que falou assim, não, porque por causa dos fogos, por causa do movimento. Gente, vamos ser coerente aqui. Eu estava chegando na minha igreja e quem estava se reunindo no bar estava dentro do bar, quem estava se reunindo dentro das casas. O trânsito estava uma paz. Quem já viveu Copas do Mundo sabe que dia de jogo não tem ninguém na rua, sabe? Tem fogos, tem nanã, mas as pessoas se aglomeram em ambientes, entendeu? Não é a Times Square, não é uma praça, né? Que as pessoas se aglomeram nas ruas, que não tem como passar. É diferente. Eu, por exemplo, eu moro no interior. Para quem mora numa cidade que, o trânsito parou realmente, as avenidas estão paradas, não sei, aí é pessoal, tudo bem. Mas mesmo assim não justifica, tá? Eu na minha cabeça não justifica. Por quê? A gente está levando as coisas de Deus ultimamente como aquele versículo em Apocalipse que diz sobre o frio, o morno e o quente. Não é assim? Que fala, se você for quente, ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, ele vomita. Imagina. É horrível mesmo você estar comendo uma comida morna, você beber um café morno. Não é estranho? Então, assim, parando para pensar, hoje a gente está aceitando modelagens, a igreja está se modelando para as coisas do mundo, está normalizando. Por exemplo, é, se o Brasil passar as oitavas, a gente vai para um telão para assistir o jogo na igreja. Eu acho que na igreja é o lugar santo, sabe? Lugar santo. É um lugar onde a gente deve exercer a nossa santidade. Esse é um assunto pertinente, polêmico, porém é uma opinião minha. Então, assim, eu prezo pela prioridade. Eu acho que a gente tem que ter a nossa reunião em família. Eu concordo. Eu acredito que quem não pode ir durante toda a semana, escolhe um culto que dê para você ir.
Mas eu acho assim que deixar as coisas de Deus em segundo plano e ainda por causa de sujeira de futebol, sujeira de imundice, e todo mundo sabe aqui, vocês sabem que tudo aqui é manipulado. Eles já estão manipulados, eles já sabem quem vai ser o vencedor. Entendeu? Então assim, parando para pensar, trocou o santo pelo profano. É um caso sério de se pensar que nesses últimos dias a igreja está se modelando com o mundo, não com as coisas do alto. E vai chegar um dia em que ele vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas eu não te conheço. Não te conheço. Imagina você viver uma vida inteira dentro da igreja. O fato de ir para a igreja não quer dizer nada. Ah, então por que você está falando? Eu não estou querendo dizer ir na igreja, eu estou querendo dizer prioridades. Você canta lá, eis-me aqui, renúncia, mas no seu coração, na primeira oportunidade você troca. É isso que está acontecendo. E quando a gente parar para pensar sobre o que Deus está irado com esse mundo e que Ele está usando de misericórdia, poupando aqui, ó, entre linhas, dizendo, Ele só não está fazendo o que Ele tem que fazer porque o povo dele está aqui na terra ainda. Porque a partir do momento que a igreja for arrebatada, misericórdia, eu não quero estar aqui. E detalhe, eu sou pré-arrebatamento. Pré-tribulacionista, né? Eu sou que eu não vamos passar pela grande tribulação. Então, essa é a mensagem que eu queria passar, deixar aqui registrado. Ai, você não concordou? Não concordei com a troca dos cultos e o Hexa não veio. Eu lamento em dizer que perderam o culto. Ontem o culto foi maravilhoso na minha igreja. Deus derramou grandemente sua graça. Não que ele não tenha derramado na sua igreja na parte da manhã. Mas ali a gente teve o gosto da vitória. E ali a derrota do Hexa. E o gosto amargo de não ter ido com culto e perder uma bênção, talvez a bênção que você mais esperava durante o ano todo, por causa de jogadores, Copa do Mundo, sujeira, imundície, corrupção e ainda a derrota do Hexa. Vamos refletir, porque esses últimos dias as coisas estão ficando estranhas. Acorda, povo. Já é a última hora. Fiquem com Deus.